Então vamos começar aqui a gravação, a aula do dia 27 de maio. Então, na verdade, vai ser a última que a gente vai fazer nesse esquema de remoto aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar o que a gente viu na aula passada, tá? A aula passada a gente começou a ver a parte de teste. A gente continua utilizando o material do professor Marco Túlio, da UFMG, que dá um apanhado geral sobre os temas que a gente precisa ver. Nessa parte de teste em particular, eu pretendo depois, principalmente quando a gente estiver na aula presencial, eu pretendo dar uma complementada com algumas coisas que eu acho que são diferentes e tal. Aqui ele tem um aspecto assim, é bem pragmático, eu acho que é bem legal, mas tem algumas outras coisas que a gente pode ver. A área de teste em particular é a área que eu trabalho, tá? Então a gente pode explorar algumas coisas a mais ali, tá? Bem, a última coisa que a gente falou sobre os princípios de teste. Basicamente, o que a gente está tentando fazer aqui? Teste é essencial para você fazer um sistema de qualidade, mas o teste é importante que ele seja o mais automatizável possível. Essa que é a mensagem. Podemos dizer que isso foi uma das vitórias do pessoal dos métodos ágeis, tá? Eu não posso garantir para vocês que toda empresa que vocês forem trabalhar, vocês vão ter testes automatizados, mas ela vai pelo menos saber do que se trata. E ela vai tentar automatizar o melhor que ela puder. Ela vai tentar automatizar o melhor que ela conseguir daquilo que ela está fazendo. Isso aí é uma coisa que meio que foi uma barreira que foi vencida. Então, fazer testes acabou sendo um dos aspectos que era negligenciado, e com os métodos ágeis se tornou um dos aspectos principais. O que nós temos então? Quando está falando de você fazer o teste, já que o teste tem que ser automático, ele tem que ter algumas características que são algumas características importantes. A gente viu isso no finalzinho da aula passada, vamos retomar a partir daí, tá? A primeira coisa é que os testes eles têm que ser rápidos, tá? Não faz sentido você fazer um teste que para rodar ele demore muito tempo. Você precisa de testes que sejam testes pequenos e testes rápidos. E esses testes rápidos, às vezes parece que são testes até inócuos, que não agregam nada, mas às vezes eles são suficientes para você identificar um problema rápido e evitar que esse problema se propague e fique demorando muito tempo para você descobrir que está com esse problema, certo? Isso daí seria a característica dele ser rápido. A próxima característica é dele ser independente. O que significa ser independente? Ser independente significa que você vai ter uma bateria de teste e você não deveria depender dos testes, da ordem com que você executa os testes para você ter o resultado. Os testes deveriam ser capazes de executar em qualquer ordem. E isso daí é uma das coisas mais difíceis de conseguir. Porque isso implica que se você mexe no banco de dados, você está mudando a ordem das coisas, você tem que voltar as coisas depois do jeito que estava inicialmente. Porque senão, quando você executar o outro teste ou o mesmo teste novamente, você vai ter ele sendo aplicado numa situação diferente e a ordem ela vai ser relevante. Então é importante que a gente tenha eles independentes para que eu possa aplicar eles em qualquer ordem, tá? Isso aí é legal porque quando você tem essa independência, você pode decidir, por exemplo, hoje eu vou querer testar só uma parte dos testes, ou quero fazer um teste rápido e tal, e eu não preciso de garantir, por exemplo, que eu vou puxar todo mundo para poder fazer esse teste. Uma das partes mais difíceis de se conseguir também é que o teste tem que ser determinístico. O que significa teste determinístico? O teste determinístico é o tipo de teste que quando você executa ele dá um resultado. E quando você executa de novo, ele tem que dar o mesmo resultado, certo? Quando o teste não é determinístico, ou seja, você executa ele uma vez, ele dá um resultado, por exemplo, ele passa, você executa de novo, ele falha. Depois você executa de novo, ele passa. Esse teste, ou o flake test, ele é muito chato, ele é muito ruim. É aquele famoso, provavelmente se você já trabalhou, a frase trabalhou com desenvolvimento, a frase é: na minha máquina está funcionando, certo? Por algum motivo o teste passou na sua máquina, mas quando ele foi para o cliente, foi para algum outro lugar, ele parou de funcionar. Outra coisa também que pode acontecer: o teste pode falhar na sua máquina, e aí você leva para o desenvolvedor, na máquina do desenvolvedor ele está funcionando.
Essa situação, normalmente porque tem algum detalhe que você deixou passar, algum detalhe que você não observou na hora que você estava montando o teste, alguma coisa que você... A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas tem alguma coisa que você não está controlando ali, não está mexendo, não está arrumando corretamente no teste, tá? Bem, por fim, o teste tem que ser auto-verificável, ou seja, no final do teste, ele terminou o teste, ele tem que dizer ou está verde ou está vermelho, ou passou ou não passou, certo? Simplesmente isso, passou ou não passou. Não é, tipo, você rodar o teste e depois uma outra pessoa ter que entrar em algum lugar e conferir se o banco está certo ou não, se o negócio foi criado ou não. Você tem que achar algum jeito de fazer essa conferência, tá? E por fim, fazer o teste o quanto antes. Bem, basicamente essa aqui é relembrando o que a gente viu na aula passada. Vamos pegar só um pouquinho aqui, na hora que a gente está falando de o que seria um teste do comportamento flake, certo? Qual que é a ideia? Isso aí é uma coisa que já existe há bastante tempo, tá? Qual que é a ideia? Qual que é o problema? O problema é que quando você você está executando o teste, certo? E você, dependendo de alguma coisa que você está fazendo, o teste pode dar um resultado ou pode dar outro resultado. Mas essa dependência não é algo que você consegue controlar. Aqui ele está mostrando um exemplo onde você tem uma verificação, um teste, que ele vai fazer alguma coisa, alguma consulta na web pedindo alguma informação do servidor, certo? E aí ele está estimando que o servidor vai demorar 2 segundos para responder. E depois que ele responde, depois desses 2 segundos, ele vai lá e vai fazer os acertos. Ele vai verificar se isso aqui é verdade, vai verificar se isso aqui se é igual a 2 e assim por diante, tá? Qual que é o problema que a gente tem aqui, Alex? Qual que é o problema que você vê nesse teste? Bom, porque primeiro tem a latência da rede, que pode ser mais alta ou mais baixa dependendo da situação. Sim. E também o servidor ele pode estar up ou down, e é uma coisa que não tem nada a ver com o programa sendo testado. Tá bom, muito bem. Pegou os 2 problemas. O problema principal que está sendo enfatizado mais aqui é isso. Você está colocando 2 segundos, então quer dizer, quando você rodar esse teste aqui, se tudo correr bem, em 2 segundos vai ter a resposta e tal, ele vai conseguir conferir, beleza, passou. Mas você pode ter uma latência de rede, você pode ter um problema, inclusive você tem sei lá, uma rede cai, a internet desconecta e tal, ou você tem uma oscilação na velocidade do servidor, beleza, ele demora mais de 2 segundos. No que ele demora mais de 2 segundos, o resultado dá diferente. Então, cada vez que você executar esse teste, você pode ter um resultado ok ou não ok, e isso é algo que você não consegue mexer, você não consegue controlar, certo? Você não consegue controlar esse tipo de comportamento, é uma coisa que está externo a você. Você tem que fazer esse tipo de teste. Você não tem opção de você testar essa latência toda em algum momento, e você vai ter que fazer isso. Porém, qual é o problema que você está fazendo aqui? Você tentar fazer isso no teste de unidade é uma ideia ruim. Você deveria fazer esse teste de aqui, esse teste de latência, quanto tempo demora, se o servidor está funcionando ou não. Você deveria fazer isso, mas fazer isso num outro teste, num outro tipo de teste. Um teste de sistema, por exemplo. Mas não na hora que você está fazendo o teu teste de unidade. O teu teste de unidade, como teste de unidade, ele tem 2 defeitos. Primeiro, ele às vezes passa, às vezes não passa. Isso é muito ruim. Na hora que o desenvolvedor está fazendo, o testador ou o gerente está vendo, na hora ele vê, passou o teste, depois voltou e tal, e você não consegue usar a quantidade de testes que você passou como um critério para saber se você está avançando. Isso aí é muito, muito ruim. Outra coisa também, mesmo que dê tudo certo, esse teste vai demorar no mínimo 2 segundos para rodar, que é o tempo que ele está demorando aqui, que ele está esperando para ver o resultado. Então ele vai demorar 2 segundos pelo menos. Isso aí quebra um dos princípios que a gente estava falando lá atrás, que é o teste tem que ser rápido. 2 segundos, você vai achar que 2 segundos não é muito, mas se você tiver dezenas de testes, centenas de testes, cada um demorando seus 2, 3 segundos, cara, você vai demorar um tempinho bom para rodar os testes. Não é uma coisa exorbitante, coisa de dias rodando, mas é um tempo que normalmente o pessoal, que normalmente não se espera que você use, que você gaste, tá? Então nós temos esses 2 problemas, tá? A gente já pode adiantar,
Quando você tem esse tipo de coisa, basicamente o que você vai ter? Eu vou pausar a gravação um pouquinho, só para trocar a tela aqui. O que nós temos que pensar é o seguinte: imagine que você está fazendo um teste, você tem uma função f aqui, certo? E essa função f é a função que você vai estar querendo testar. Então é um f, e aí você tem um parâmetro aqui, vamos colocar dois parâmetros, um x e um y. E aqui você tem o z que recebe o f de x e y. Tem dois conceitos que você tem que olhar na hora que você está mexendo com o teste, que são dois conceitos muito importantes. Um conceito é o conceito da controlabilidade e a outra é o conceito da observabilidade, certo? São conceitos relativamente simples, mas quando você está mexendo com funções simples, quando você está mexendo com funções mais complexas, eles não são tão triviais assim de você entender. Mas basicamente, o que é a controlabilidade? Controlabilidade é o seguinte, Alex, pensa assim, imagine que eu tenha uma função, eu vou chamá-la f de 5 e 6, certo? E aí vamos supor que eu tenho aqui um z1, que é o f de 5 e 6, tá? Aí eu tenho o z2, que é o f de 3 mais 2 e de 4 mais 2, certo? É isso daqui. Aí a pergunta é, z1 é igual a z2? O que você acha? Bom, depende. A função retorna um ponteiro ou retorna um valor? Já retorna o valor. Então, em teoria sim. Teoria sim, né, cara? Mas você consegue imaginar alguma situação que não? Você consegue? Dá pra imaginar um monte, né, cara? Algum random no meio, talvez. Não, nem isso. Nem isso. O F abre um arquivo, lê o conteúdo de um arquivo, soma a quantidade de caracteres no arquivo, mais x mais y, retorna a quantidade de caracteres mais x mais y, alguma coisa assim, entendeu? O F pode conferir a hora do sistema, o F pode fazer um monte de coisa, certo? E na verdade é que assim, a gente intuitivamente, a gente deveria esperar, a gente espera que uma função que está falando f de x e y, ela vai calcular alguma coisa só dependendo de x e dependendo de y. E aí, quando você vai testar a função, você espera que f de 5 e 6 deve ser a mesma coisa de f de 5 e 6, certo? E isso daí é ok se você tiver programado as coisas dessa forma, isso aqui é ok, mas nada te garante que numa linguagem, por exemplo, como C, como Java, isso daí vai acontecer. Por exemplo, nem em Java, você pode ter um f de x e y lá, e ele mexe num atributo, e na hora que você chama de novo, o valor do atributo mudou. Eu poderia ter uma variável global. Você sabe que eu gosto muito de variável global, né? Poderia ter uma variável global aqui o f usa uma variável global para fazer o cálculo. E aí? Se ele usa a variável global, já era. Cada vez que ele rodar aqui, ele pode ter um valor diferente na variável global e vai ter o resultado diferente aqui, certo? Então existem vários cenários onde isso aqui pode acontecer. Quando você não consegue garantir isso daqui, o que você está tendo é um problema de controlabilidade. Você não está... tudo bem, o ideal é que o f realmente tenha esse comportamento, certo? O f tem que ter esse comportamento aqui. Eu esperaria que o z1 e o z2 fossem iguais. A função que eu estou testando, eu gostaria que ela desse o mesmo resultado. Ela não dá o mesmo resultado. Por quê? Porque o f não depende só do x e do y. Depende do x, do y e de mais alguma outra coisa. E eu preciso que essa alguma outra coisa esteja de um determinado jeito para poder controlar o valor do f. Dá para entender o porquê que a gente chama de controlabilidade? Tá, eu me perdi um pouco. Tá bom. Então vamos lá, vamos tentar fazer o seguinte, ó. Cadê? Aqui. Vamos tentar fazer assim, ó. Vamos imaginar que o f, vou colocar aqui, ó, o int f, vamos fazer em Czão aqui. Y, ele retorna x mais y mais uma variável g aqui, que é uma variável global, certo? Mas ele vai fazer o seguinte também, ele vai fazer um g
G aqui, ó. E o cara tem uma variável global, o professor de CC1 falou que não é para usar a variável global, mas o cara gosta. Certo? Então é assim, ó, é assim que eu tenho agora, tá bom? Só que eu vou perder... Tá, beleza. Tudo bem, esse daqui vai ser a minha função f, tá? Agora, o que que eu tenho? O que que eu tenho é o seguinte, agora você consegue ver que o z de f de 5, 6, o z1 de f de 5, 6 e o z2 de f de 5, 6, mesma coisa, não vou nem fazer o truquezinho de fazer uma conta lá. Agora você consegue ver que claramente Z1 é diferente de Z2, certo? Sim, sim. Certo? Por quê? Qual é o problema aqui? O problema aqui é que o f não depende só dos parâmetros x e y que eu estou passando, mas ele depende de uma outra coisa, que é esse g que está aqui fora. Certo? Esse g que é uma variável global, o f altera a variável, e ele, toda vez que eu executar aqui, por exemplo, o f, a variável tem um valor diferente, ele está ficando zoado aqui. Beleza? Então, primeiro, péssima ideia fazer assim, tá? Se o f deveria depender só dos parâmetros. Isso aí tem linguagens que vão te garantir isso, por exemplo. Essas linguagens funcionais tentam te garantir que você não vai ter esse tipo de problema. Mas nas linguagens normais, digamos, C, Java, Python, tudo mais aqui pode acontecer. Mas ainda assim eu quero testar o f. Como é que eu poderia fazer para garantir que eu vou testar o f e eu não tenha problema de controlabilidade? Eu tenha como garantir que toda vez que eu executar o f de 5, 6, o resultado vai ser o mesmo. O que eu teria que fazer? Eu teria que resetar a variável global. Exato. Toda vez. Ou não precisa nem resetar, eu posso colocar ela num valor específico, né? Ó, eu coloco o g num valor 6 e peço, vamos colocar outro valor aqui, 9, e eu peço o f de 5, 6. Tá, quando eu for fazer de novo, eu coloco o g de novo na posição no 9 e peço o f de 5, 6. Agora sim, nesse caso em particular, agora eu posso dizer que esses dois carinhas aqui estão iguais, concorda? Sim, sim. Então o que a gente está fazendo aqui? O que é essa parte aqui? Essa parte do G receber 9, ela tem a ver com a controlabilidade. Por que a gente acrescentou ela? A gente acrescentou ela para que a gente conseguisse aumentar aquilo que a gente pudesse controlar na hora que a gente for usar o f. Quando você está testando o programa, então, quando você está testando o programa, você tem que pensar isso daí também. Eu vou testar uma parte do programa, uma unidade do programa. E eu estou controlando, eu posso controlar tudo aquilo que afeta aquele trecho do programa, aquela parte. Eu consigo colocar o meu programa arbitrariamente naquele estado e testar exatamente o que acontece naquele estado. Se você não consegue fazer isso, vamos supor que eu não conseguisse fazer isso aqui, ó. Vamos supor que por algum motivo o G, que é o cara que ele depende, é um negócio que eu não conseguisse alterar. Quer dizer então que o f não é controlável. E você testar o f, não tem como você fazer o teste de forma automática. Certo? Por algum motivo, o G é uma coisa que eu não consigo alterar, não consigo mexer. Então o f simplesmente vai se tornar um cara que você não vai conseguir fazer um teste automático para ele. Cada vez que eu for rodar o teste, ele vai me dar um resultado diferente. E isso daí é ruim, isso daí é muito complicado. Às vezes, bem, você tem alguma sugestão do que a gente poderia fazer aqui para tentar resolver esse problema? Alguma sugestão? Realmente não consigo enxergar se é uma coisa que não controla. Então, bem, na verdade não tem muito o que fazer. Você vai ter que reestruturar o seu código. Certo? Vai ter que reestruturar o seu código. Isso aí é uma coisa que acaba acontecendo às vezes. Às vezes você faz a função, faz o programa, faz a classe, tá tudo bonitinho, só que do jeito que você fez a classe, ela não é controlável. E aí você vai lá, você refatora a classe só para aumentar a controlabilidade. Nesse caso aqui, olha, uma sugestão seria fazer o seguinte, ó, vai bagunçar tudo por causa da ferramenta aqui, ó. Mas uma solução seria fazer o seguinte, ó, passa o G como parâmetro. Em vez de você usar esse G aqui, ó,
passa o G como parâmetro. E aí, bem, aqui você não vai precisar, você não vai ter mais isso, né? O cara que for chamar o F, ele vai se encarregar de fazer o F++ ali. Mas ao invés de você usar uma variável global, passa o G como parâmetro. Aí sim, ó, aí eu não tenho mais que passar, que controlar o G aqui. Virou uma bagunça o código, né? Mas eu posso simplesmente passar aqui, ó. Agora sim. Agora eu vou passar 5, 6, 9, vai dar sempre igual. Porque o G foi passado como um dos parâmetros ali. Isso aqui seria uma solução para você fazer em C. Se você vai fazer isso numa outra linguagem, você tem que ver qual é o mecanismo que a linguagem ofereceria para fazer isso. Mas basicamente, o que foi essa manobra que a gente fez aqui? Nós alteramos o código para aumentar a controlabilidade do código. Certo? Eu adicionei um parâmetro para que eu pudesse, na hora que fosse testar, eu pudesse controlar esse parâmetro e agora eu consigo controlar melhor o resultado. Isso é testabilidade, na verdade especificamente controlabilidade, é aumentar a controlabilidade do código, certo? E, bem, se você estivesse trabalhando com um programa orientado a objeto, normalmente implica em você quebrar os métodos em métodos menores, de tal forma que você conseguisse, como os métodos são menores, eles têm menos dependência, menos coisas que eles vão alterar, e você consegue meio que controlar tudo antes de você chamar o método, tá? Bem, vamos terminar essa gravação aqui, só para fechar. Isso bate provavelmente com aquilo que vocês foram ensinados em CC1 e ensinados em POO, certo? Qual era uma das coisas que provavelmente o professor de CC1 falou para vocês? Não use variável global. Deve ter falado, né? Ou não sei se falou. Falou, Alex? O professor de CC1 foi você. Então, mas eu falei? Não falei? Falou. Falou. Beleza, cara. Sim, uma coisa que eu sempre insisto. Variável global é uma coisa muito tentadora de você colocar, mas é um hábito que você tem que evitar ao máximo de usar. O máximo mesmo. Sempre que você... Bem, de novo aquela história. Se o programa é pequeno, aquela coisa toda, bola para frente. Mas é como um hábito de resolver os problemas com variável global é que a coisa fica ruim, tá? Por outro lado, em POO, quando vocês viram POO, provavelmente uma das coisas que falaram é os métodos têm que ser pequenos. Falaram isso ou não falaram? Aí eu já não lembro. Mas provavelmente deve ter falado sim. Os métodos eles têm que ser curtos, pequenos. Já tem aquela história de que o método curto ele ajuda a memória de curto prazo, que a gente viu na disciplina e tal. Mas também o método curto, eles tendem a ser mais controláveis. Eles são mais fáceis de você controlar, tá bom? Bem, deixa eu parar a gravação aqui e a gente já começa...